Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar de Jesus. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, uma excelente segunda-feira, boa semana para todos nós de trabalho, que Deus nos abençoe e Nossa Senhora interceda por nós. É bonito a gente ver o Evangelho falar do esforço dessas pessoas. Jesus e os discípulos tinham atravessado o mar da Galileia. Chegaram a Genezaré. Então, eles desceram do barco e o povo reconheceu imediatamente Jesus. Agora, o povo de toda aquela região, diz o Evangelho, era tanta fé em Jesus, acreditavam tanto em Jesus que eles queriam somente que os doentes que eles levavam em suas camas tocassem as vestes de Jesus. E Jesus permitia e todo mundo que tocava ficava curado. Então, esse encontro com Jesus, daquele povo, e também de cada um de nós nos tempos de hoje, traz essa transformação de vida. Jesus fala, traz a cura espiritual. Jesus se deixa tocar, traz a cura física para os doentes. Então, é uma beleza. Então, esse evangelho nos apresenta um Cristo misericordioso, que não se cansa. A gente viu recentemente que Jesus levou os discípulos para que descansassem, mas o povo correu, né, e chegaram primeiro. E Jesus não rejeitou ninguém. Então, Jesus precisa anunciar a sua palavra. Então, a sua presença ali naquele lugar já transforma. Aquele ambiente não é mais o mesmo. O povo reconhece Jesus, corre ao encontro dele. Isso é que é bonito. O evangelho de hoje nos traz uma lição importante. Aquele povo buscava ouvir a palavra, era beneficiado, né, em todos os sentidos falando, porque eles também acreditavam na palavra de Jesus, que dizia: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e tudo mais o será dado por acréscimo. Então, aquele povo que buscava o reino de Deus estava em busca dos acréscimos. O que é que eu chamo de acréscimo aqui agora nesse evangelho? É a cura, o doente, o aleijado, o cego, aquele que era rejeitado pela sociedade, os leprosos, por exemplo. Então, Jesus, ele abre o seu coração de misericórdia em favor daquele povo e deixa que as pessoas se aproximem com seus doentes, né? E aquele povo implorava só uma coisa para Jesus, queria só tocar na orla das vestes de Cristo. É o que fez a Adameire, aquela mulher com hemorragia, o nome dela é Adameire, Nossa Senhora revelou aqui em Anguera. Então, a Adameire, ela queria tocar na orla das vestes de Jesus. Ela tocou e ficou curada. E esse povo também, né, de Genezaré. Então, ali Jesus encontrou muita gente de fé. E todos, diz o evangelho aqui, encerra, todos que tocaram ficaram curados. Então, meus irmãos, é importante a gente lembrar que Jesus, eu estou lendo aqui o evangelho de um fato que aconteceu há mais de 2000 anos, mas Jesus continua passando no meio da gente, de diversas formas. Passa através da sua igreja, por meio dos sacramentos, por meio dos pregadores, dos que evangelizam, dos missionários leigos e consagrados,
Jesus passa através, de modo especialíssimo, através de Nossa Senhora, da devoção a ela, da devoção aos santos. Então, Jesus não é um Deus que está distante, que subiu ao céu e deixou a gente aqui à mercê da sorte. Não. Jesus é esse Deus incansável. Jesus, ele vai ao encontro do povo. Ele não fica, digamos, preso aos templos de sua época, né? Ele vai de barco, ele vai andando, mas ele vai em busca do povo. É porque a gente faz a leitura e a explicação do Evangelho todo dia, aí não dá para lembrar que dia foi, mas Jesus falava de que aquele povo estava ali sedento como ovelha que não tem pastor. Evangelho de 2, 3 dias atrás. Então, meus irmãos, ele vai, passa por cidade, por campos, por aldeias, encontrou pessoas esfaceladas e restaurou a vida daquele povo. Então, Jesus vai passando, vai conhecendo a história concreta daquele povo, Jesus vai conhecendo as suas dores, vai conhecendo as necessidades de cada um deles, e Jesus vai curando não só fisicamente, mas espiritualmente. Porque para Jesus o mais importante era a cura espiritual. Era que aquele povo entendesse a sua presença, o que significa estar no meio daquele povo. O reino de Deus está no meio de vós, Jesus dizia. Então, o Evangelho nos traz um Evangelho pequeno, mas nos traz uma riqueza espiritual grandiosa. Então, aquele povo sentia a urgência, eles tinham fé, eles queriam ter mais esperança. E a gente sabe que quem sofre não aguenta esperar. Quem acredita em Jesus não vai ficar parado esperando. Não, vai ao encontro, se movimenta. Então, aquele povo que corria, esses dias o Evangelho fala muito sobre isso. Esse povo que corria atrás de Jesus, mesmo de dia, de noite, alguns que nem conseguiam chegar por si só com suas próprias pernas, como a gente costuma dizer, mas eles eram levados pelas pessoas. Então, esse povo, eles reconhecem que onde está Jesus está a salvação. Então, eles querem a salvação. Nós, católicos, devemos buscar essa salvação que vem de Deus. A gente precisa entender a riqueza desse evangelho que nos mostra pessoas indo ao encontro do Mestre. Correram, né? E foram em busca da graça. Reconheceu Jesus. Então, a gente poderia se perguntar hoje, eu reconheço Jesus com facilidade na pessoa do meu próximo, no irmão em Cristo que está do nosso lado? Jesus está presente nessas pessoas. Então, hoje, a gente é esse povo que o Evangelho fala de pessoas que há mais de 2000 anos fizeram isso. E hoje, e nós? Nós somos esse povo que corre até Jesus? Ou a gente cruza os braços esperando o milagre acontecer sem dar um passo em direção ao céu, rezando o texto, Nossa Senhora, se confessando, recebendo a Eucaristia? Então, a gente não pode se acostumar a viver nessa miséria que o mundo oferece. Não. A gente precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça para que o Senhor abençoe abundantemente nossas vidas. É o tudo mais, é o acréscimo de Deus. Nós queremos o acréscimo de Deus. Nós buscamos o acréscimo de Deus. Esse acréscimo de Deus, aí eu posso colocar a nossa saúde, porque a busca do reino é o ensinamento, o aprendizado. A gente aprende as coisas de Deus para ganhar força espiritual. Tá, beleza, maravilha. É isso mesmo que Jesus quer. Mas e o outro lado? Qual é o outro lado, Pedro Regis? O outro lado são as minhas necessidades. Eu posso estar doente, eu preciso ser curado, porque uma pessoa doente em cima da cama não faz nada. Então, por que aquelas pessoas, eles só tocavam nas vestes de Jesus e ficavam curados? E por que o católico hoje recebe a Eucaristia, às vezes até todo dia, e não recebe o milagre? Sabe o que está faltando? Está faltando fé. Está faltando fé. Então, se a gente não se cuida, né,
espiritualmente, então tudo vai desmoronando. Se está faltando fé, a gente precisa buscar mesmo, acreditando de que Jesus pode nos ajudar, e Ele ajuda, que nós possamos pedir a Nossa Senhora para que ela nos ajude, para que ela nos abençoe e nos fortaleça, meus irmãos. A graça de Deus é maior do que nossas limitações. É só a gente acreditar, basta tocar com fé, basta a gente se aproximar, receber Jesus na Eucaristia, basta a gente reconhecer que sem Jesus a gente não é nada. Nossa Senhora diz, sem meu filho Jesus, nada sois e nada podeis fazer, ela fala. Então qual é a nossa atitude? Que missão foi essa que Deus confiou a gente quando nós recebemos o batismo? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O padre jogando água em nossa cabeça, fomos batizados e recebemos o Espírito Santo. Então, esse evangelho nos mostra a missão. Mas como missão? Missão da gente. Porque o evangelho não fala apenas que Jesus cura, mas fala também, né, do povo que vai levar os doentes até Jesus. Então, aquele povo não era egoísta. Lembra daquele homem que... esqueci o nome dele agora, não sei se eu já contei a história dele em alguma live especial. Mas um homem aleijado, 4 amigos vai levá-lo e Jesus vai curar. Então, a beleza da fé é essa. A pessoa não é egoísta espiritualmente. Ele recebe a graça, recebe a bênção, mas também se esforça para poder, né, receber a bênção e encontra pessoas. Então, eu não quero a bênção só para mim, eu quero que o outro também seja beneficiado. Então, o povo queria a bênção, mas levou aqueles que não podiam, levou até Jesus. Quem você está levando hoje para Jesus? Então, aproveite essa semana, leve alguém para conhecer Jesus. Como, Pedro? Fale de Jesus, fale das bênçãos que você já recebeu, fale da fé, fale da sua devoção à Nossa Senhora, fale das coisas boas que já lhe aconteceram. Não tenha medo, não tenha vergonha disso não, meu irmão, minha irmã. Porque todos nós batizados somos chamados a ser ponte para a vida das pessoas. Não é ser obstáculo, não. A Igreja Católica tem uma missão importante. Ela existe, deixada por Jesus, para levar as pessoas até Ele, né? Então, se você... Jesus disse para a igreja, né? Ir pelo mundo inteiro e pregar o evangelho a toda criatura. Então, evangelizar, meus irmãos, é permitir que o outro, nosso irmão, possa tocar em Jesus, né? Não de uma forma superficial, mas com a fé. E se a gente tiver fé, a gente consegue. E quando a gente tocar pela fé, a bênção será dada. E eu desejo que esse dia e essa semana você faça grande coisa por você e pelo seu semelhante. Eu peço que você compartilhe essa nossa reflexão. Se é importante para você, deve ser importante também para outros irmãos. Daqui a pouco a gente se encontra. Deus abençoe. Um santo e abençoado dia. Uma excelente semana para todos nós.